Voltando ao palco onde deverão acontecer as nossas realizações, temos na família consanguínea, que nos acolheu, os primeiros e valiosos compromissos de trabalho e vivência prática da compreensão e da tolerância, bases para o desenvolvimento da fraternidade e do equilíbrio emocional. Posteriormente, no âmbito social a que nos vinculamos, precisamos oferecer o nosso quinhão de ações, atitudes e comportamentos, visando a construção de um mundo melhor, onde a prioridade sobretudo esteja fixada no bem-estar das criaturas humanas. Nada adiantará a riqueza material do mundo se os homens continuarem pobres de amor, solidariedade e sensibilidade para as dores e aflições daqueles que seguem por vielas sombrias e tristes. O sofrimento do vizinho, seja ele quem for, de alguma forma influenciará a paz da nossa casa. Ninguém conseguirá ser feliz no egoísmo. Exemplos disso se destacam, aos montes, diante dos nossos olhos. Quem ama serve, socorre e ajuda, carrega consigo a atmosfera da serenidade. Aquele que pensa só em si transporta, no íntimo, o vulcão do medo, da insegurança e da incerteza, criando no coração uma represa pestilenta. Na Terra, o mal ainda é maior que o bem. Isso é totalmente identificável, mas, se quisermos, mudando a direção das nossas forças, usando-as na mesma intensidade no roteiro do que é belo e nobre, em breve, as flores e os frutos das nossas ações estarão embelezando a superfície desse mundo de provas e expiações, impelindo-o para outras escalas, rumo à perfeição a que todos estamos destinados. Esse tempo de paz e de serenidade, que tanto desejamos, chegará logo ou mais adiante, na proporção do nosso interesse em concretizá-lo, mediante a conscientização do valor e da importância de se obedecer às sábias leis divinas. Reflitamos. 16. A força contagiosa de uma iniciativa no bem. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Paulo, 1 Coríntios, 5:6. Naquele sábado à tarde, as atividades assistenciais da Instituição de Filantropia e Promoção Humana, erguida pela iniciativa de um grupo de idealistas no bem, em um bairro carente da cidade, estavam chegando a seu final quando duas senhoras de semblantes sofridos se aproximaram de um grupo de voluntários pedindo socorro, narrando a aflição que as torturava naquela oportunidade. Haviam chegado, recentemente, de um estado nordestino, com seus maridos e mais 2 irmãos, onde viviam em extrema pobreza e sem quaisquer perspectivas de uma vida digna. Ambas deixaram lá seus filhos, que desejam buscar tão logo consigam condições para isso. Vieram procurar trabalho e melhores condições de vida. No entanto, com os parcos recursos financeiros que tinham, pagaram a passagem de ônibus, numa viagem que durou 3 dias e 3 noites. Na cidade, os 6 adultos se acomodaram em um único cômodo de 16 metros quadrados, desprovido de qualquer mobiliário, pois que chegaram apenas com a roupa do corpo e mais algumas peças pessoais. Comiam algum alimento por caridade de outras famílias nordestinas que há mais tempo estavam na cidade e já melhor acomodadas. Dormiam no chão, sobre alguns lençóis usados e tudo de que precisam, para aquele momento, eram colchões, roupas de cama, fogão e uma cesta básica de alimentos. No entanto, àquela altura, nada mais havia na instituição para ser doado, uma vez que no atendimento de mais de 200 pessoas, naquele dia, tudo o que tinha já havia sido distribuído aos necessitados. Apenas foi possível a destinação de um pouco de alimento e a promessa de que, na semana vindoura, os voluntários fariam o possível para amenizar as agruras daquele grupo recém-chegado. Sem dúvida, o drama dos irmãos nordestinos comoveu a todos e, encerradas as atividades, cada trabalhador daquela casa fraterna retornou ao seu lar com a proposta de voltar no sábado seguinte. Mas um dos voluntários, refletindo sobre o sofrimento daquelas criaturas dormindo no chão duro e frio, comendo o que ganhavam, totalmente desconhecidas na cidade, e lembrando os semblantes das 2 mães que vertiam lágrimas abundantes quando se referiam aos filhos que ficaram, não conseguia aquietar o seu pensamento e buscava, insistentemente, um jeito de aliviar, pelo menos um pouco, as agruras e as aflições daqueles necessitados, o mais rápido possível, pois entendia que, para quem está sofrendo, o sábado seguinte demora muito para chegar. No dia seguinte, domingo, pela manhã, os companheiros solidários se reuniriam para uma palestra doutrinária,
Ali estava a chave para a solução do problema, pensou. No final da preleção pediria a palavra e, perante a plateia presente, relataria aquele drama, solicitando, posteriormente, a colaboração imediata de quem se dispusesse a ajudar. Assim fez, e para sua agradável surpresa, em menos de 10 minutos já tinha em mão uma relação contendo um fogão, 3 colchões de solteiro, 2 de casal, uma cama de solteiro, uma cama de casal, uma geladeira e uma infinidade de peças de roupa de cama. Naquele mesmo instante, saiu eufórico e vibrante a coletar os objetos e, daí uma hora, mais ou menos, os irmãos nordestinos recebiam a generosa doação, num clima de comoção e alegria. Quando a entrega acabara de ser feita, entre os abraços fraternos que a ação gerou, o telefone daquele voluntário sensível tocou e, do outro lado, um jovem que tinha ouvido o apelo, e que naquele momento estava reunido com um grupo de jovens que formavam a mocidade daquela instituição, informou que, comovidos com a situação exposta, eles também se cotizaram e conseguiram um botijão de gás, uma cesta básica de alimento e grande quantidade de roupas de cama. Queria o endereço para fazer a entrega. Por certo, o valor material das doações pouco importa, embora a importância delas para os que precisam. Importa, sim, a sensibilidade, o altruísmo, o verdadeiro amor, aquele de sentir no coração as dores e as aflições que torturam os irmãos do caminho. Se todos os voluntários daquela instituição tivessem apenas registrado o problema, obviamente o socorro só aconteceria na semana seguinte. Isso se não caísse no esquecimento, ante as tribulações em que vivemos. Mas bastou que um deles agisse de forma diferente e o contágio se deu no grupo todo. Não podemos ignorar a força contagiosa de uma atitude solidária, o poder de uma iniciativa no bem. Não temos condições de mensurar até onde pode ir um gesto de amor. Reflitamos. 17. Ser feliz e viver em paz. Quando plantares a alegria de viver nos corações que te cercam, em breves flores e os frutos de tua sementeira te enriquecerão o caminho. Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Livro, Fonte Viva. Qualquer criatura, em sã consciência e plena lucidez de raciocínio, desejará ser feliz e viver em paz. No entanto, até o momento, ainda não logramos a realização dos nossos sonhos, pois que a direção e os rumos tomados, no contexto da vida, não conseguiram nos garantir tais realizações. Assim, não fica difícil compreender que estamos andando na contramão da lógica e da evidência da razão, onde nossas ações, atitudes e comportamentos demonstraram ser insuficientes para nos proporcionarem as conquistas almejadas. Em verdade, o que juntamos até agora são lampejos de paz e de felicidade, enquanto dores, aflições e sofrimentos podemos contar aos montes. Afirma Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, peremptório, cada um colherá aquilo que tiver plantado. Gálatas 6:7. Diante dessa insofismável assertiva, concluímos, sem muitos esforços, que será preciso empreender alteração em nossa rota, após profundas reflexões e análises, visando descobrir onde moram os nossos equívocos, e objetivando a reprogramação da nossa existência, antes que seja tarde demais. Não podemos olvidar que somos dotados de duas naturezas, a física e a espiritual, e que ambas precisam estar em equilíbrio. Não basta sermos saudáveis e fortes espiritualmente se contarmos com corpos debilitados. Da mesma forma, pouco vai importar um corpo robusto animado por um espírito em desajuste. Um exímio violonista não conseguirá fazer boa música utilizando um violão desafinado. Cuidemos, sim, da vida física, conforme os padrões sociais em que vivemos, jamais esquecendo os valores da ética, honestidade e honradez. Zelemos também pelo espírito, de acordo com as inesquecíveis lições de Jesus Cristo. Somente agindo dessa forma, teremos a oportunidade de desfrutar da paz que queremos e da felicidade que almejamos. A vida sempre nos devolverá aquilo que a ela damos. Cada ação praticada nos trará, como reflexo, uma reação da mesma natureza. As emanações do bem que fazemos, seja ele a quem e aonde for, partirá de nós ganhando dimensões universais e, por afinidade, encontrará o bem coletivo, se engrandecerá, retornando em nossa direção muito maior,
e nos proporcionando imensos benefícios. A mesma lei funciona para o mal, que saindo da nossa intimidade procurará pelo mal maior e, fortalecido, voltará para nos provocar enormes malefícios. A decisão do que fazer sempre será nossa e a colheita das consequências será inevitável. Então, promover o mal é uma atitude pouco inteligente, uma vez que nos impede a vivência da paz e da felicidade. Em realidade, para que a alegria e a festividade venham morar em nossos corações, será imprescindível que plantemos a alegria e a festividade nos corações alheios. Ninguém conseguirá ser feliz sozinho. Combatamos, com firmeza e determinação, o orgulho e o egoísmo, essas terríveis chagas que assombram o seio das coletividades, e lancemo-nos a cultivar a fraternidade e o altruísmo, esses sentimentos construtores da harmonia entre os homens. Assim abriremos portas e criaremos oportunidades para a chegada do alento e da esperança no mundo. O sofrimento humano não é uma criação de Deus. Jesus afirmou: misericórdia quero, e não sacrifícios. Mateus 9:13. A dor que o mundo conhece com tanta intensidade decorre, obviamente, do comportamento equivocado das criaturas que insistem em ignorar a clareza e a informação contidas nas leis divinas. Portanto, conhecer e praticar as oportunas lições de Jesus é o caminho que nos conduzirá à paz e à felicidade que tanto queremos. Ignorá-las será a decisão imprópria que nos manterá na desconfortável posição evolutiva em que estamos. A decisão será sempre nossa. Reflitamos. 18. Causas anteriores e atuais das nossas aflições. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição, por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Jesus, Mateus, capítulo 5v. 5, 6 e 10. Na condição de espíritos eternos que somos, tendo sido criados por Deus na simplicidade e na ignorância, com destino à perfeição, segundo nos informa o Espírito André Luiz, no livro Libertação, no seu capítulo I, estamos fazendo uso da razão há 40.000 anos. Nesse período, com liberdade, escolhemos os nossos caminhos, decidimos, deliberamos, fizemos escolhas e tomamos decisões. Sendo as leis de Deus de amor e de justiça e jamais de castigos e de punições, obviamente coadunam com os preceitos de causa e efeito e de ação e reação, onde cada ação nossa produz uma reação e cada causa gera um efeito. Atitudes enquadradas nos padrões do Evangelho de Jesus geram reflexos ajustados e positivos. Procedimentos adversos das lições do Cristo promovem efeitos desequilibrados e infelizes. Assim, as causas das nossas aflições do momento podem ter suas origens em vidas passadas ou mesmo na existência presente. Mas em todas as situações sempre prevaleceu a nossa liberdade de escolha. Ninguém decidiu por nós e nem nos obrigou a deliberar nesse ou naquele sentido. A dor e o sofrimento que carregamos e as conquistas e realizações benéficas que ostentamos decorrem da total liberdade que tivemos para tomar nossas decisões. Quando carregamos algum infortúnio, como, por exemplo, um problema de saúde de nascença, determinadas limitações físicas, condição de vida na pobreza mesmo diante dos nossos esforços no trabalho, sem que nada de errado tenhamos feito na vida presente, certamente isso tem suas origens em vidas anteriores, quando agimos com descaso e invigilância, circulando na contramão das sábias lições de Jesus. No entanto, muitas dores e aflições nascem das atitudes de hoje. As leis de trânsito, por exemplo, nos informam que a velocidade de um veículo em determinados trechos de rodovia não pode ultrapassar a 80, 100 km por hora, para a nossa segurança. No entanto, se trafegamos a 140, 160 km por hora, a possibilidade de acidentes é muito maior e as consequências deles muito mais trágicas. Portanto, o abuso da velocidade pode nos proporcionar ferimentos que não ocorreriam estando a direção do veículo feita com equilíbrio. Ainda nos adverte a ciência médica que a utilização de alcoólicos e fumo causa terríveis danos à saúde. Fazendo uso, inadvertidamente, de tais tóxicos, por certo prejudicaremos o nosso corpo físico. Serão aflições desnecessárias e originadas no presente. Dessa forma, podemos concluir que as aflições decorrentes de erros passados são inevitáveis no momento,
como reflexos naturais dos atos equivocados de ontem, mas as do presente nós podemos evitá-las agindo com discernimento e convicção sobre os reais valores da vida. Portanto, ninguém é culpado pelos dissabores do que experimentamos, pois que durante esses 40.000 anos fomos totalmente livres para seguir os rumos escolhidos. Se não podemos retroceder para modificar o ontem, temos plenas condições de alterar o hoje, vivendo com equilíbrio, dentro dos padrões da dignidade, honra e altivez, para que façamos um novo amanhã. Vivemos agora sob os reflexos do passado. Tendo consciência disso, organizemos o presente, sob a égide dos sábios preceitos evangélicos, para a construção de um futuro promissor em busca da paz e da felicidade que tanto almejamos. Reflitamos. 19. Educar é uma missão. Pode-se considerar a paternidade como uma missão? É, sem contradita, uma missão. E ao mesmo tempo um dever muito grande, que implica, mais do que o homem pensa, sua responsabilidade para o futuro. Questão 582, de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Nenhuma criatura reencarna para sofrer ou fazer o mal. Todos renascemos na Terra com a proposta de melhoria e prosperidade, pois que fomos criados por Deus na simplicidade e na ignorância, com o objetivo de alcançarmos a perfeição. Os preceitos evangélicos sugerem, constantemente, o auxílio mútuo entre as pessoas, onde a cooperação, o companheirismo e a consideração sejam as bases fortes das relações humanas. Dessa forma é imprescindível que cada ser humano, dentro da órbita de suas ações, desenvolva atividades e se comporte de forma a oferecer larga contribuição para a paz e estabilidade social, abrindo perspectivas visando a harmonia e a serenidade no seio das coletividades. Buscando a concretização de tal meta, não podemos menosprezar o valor e a importância da educação como formadora de caráter ajustado, ética, civilidade e perfeita compreensão dos reais valores da vida. Educar é o processo de colocar a criatura humana no contexto sádio das suas reais e inadiáveis finalidades dentro da vida, ou seja, a conquista da paz que tanto almeja e da felicidade que busca frequentemente. Daí, obviamente, a responsabilidade que pesa sobre os pais ou responsáveis pela infância, adolescência e juventude. Os filhos ou tutelados que estão sob a nossa guarda foram confiados por Deus, para serem educados sob os moldes da decência, dignidade e honradez. A convulsão social a que estamos assistindo, estarrecidos e indignados, onde vislumbramos um momento complicado de desajustes dos pequenos, decorre, evidentemente, da omissão e irresponsabilidade das famílias que menosprezam o dever de educá-los. A instrução, conhecimento e ciência são tarefas da escola, mas a educação é atribuição exclusiva das famílias. Querer que a escola eduque os nossos filhos é ter uma visão bem deficiente dos verdadeiros deveres paternos. O resultado dessa infeliz resolução está bem evidenciado no quadro social que nos cerca, onde se identifica com facilidade a quantidade imensa de criaturinhas trilhando por caminhos sombrios e preocupantes, sob os olhares indiferentes de quem tem o dever e a responsabilidade de norteá-los pelas veredas corretas. Obviamente, pela lei de ação e reação, causa e efeito, os frutos amargos dessa deliberação estão surgindo em grande quantidade, esparramando dores, aflições e angústias no contexto familiar e, consequentemente, no social. Pouco ou quase nada vai adiantar a edição de códigos, normas, leis na tentativa de melhorar o panorama atual vislumbrado pela infância, adolescência e juventude, se as famílias não tomarem para si o dever e a responsabilidade na educação desse público de tenra idade. Qualquer outra deliberação tomada será, incontestavelmente, caminhar na contramão da lógica e se preparar para a colheita de reveses e sofrimentos. Se na Terra temos missões, sem sombra de dúvida, a missão da paternidade é imprescindível e uma das mais importantes. Reflitamos. 20. Renato e o Catatal. Não desprezes, pois, a criança, entregando aos impulsos da natureza animalizada. Emmanuel, no livro Fonte Viva, item 157, psicografia de Francisco C. Xavier. Todas as manhãs, o portão da creche se abria para receber mais de 100 crianças que, em regime de semi-internato, ali permaneciam enquanto seus pais trabalhavam.
Na faixa etária de 3 e 6 anos, os pequenos aos poucos ocupavam aquelas dependências, fazendo intenso alarido que soava como melodia sublime aos ouvidos dos adultos do que se prestavam a atendê-los, enquanto a refeição matinal era servida. Renato, um garotinho ligeiro, há algum tempo havia frequentado aquela entidade assistencial. Na oportunidade, com 8 anos de idade, cursava a primeira série numa escola pública. Carregava consigo certa limitação mental que lhe impunha muitas dificuldades para acompanhar os demais coleguinhas de classe. Por se tratar de uma criança muito sofrida, compleição física aquém do normal para sua idade e raciocínio bastante confuso pelos problemas registrados na área mental, acabou se afinizando muito com os cooperadores que laboravam diariamente na creche e, sempre que lá aportava, era carinhosamente recebido. Naquela manhã, junto às demais crianças matriculadas, surgiu também o Renato, cabelos ao vento, amassado, roupa evidenciando que deixara a cama rumo à entidade, se dirigindo à coordenadora das atividades. Tia, olha eu aqui, estou vendo, mas o que aconteceu? Você não foi à escola? Não, eu quero leite. Que aconteceu? Você não lavou o rosto, não escovou os dentes. Onde está sua mãe? Não sei, tia. E sua irmã? Ela foi dormir na casa do namorado. E a sua avó? Lá em casa não tem ninguém. Mas como? Você estava sozinho? Ficou dormindo sozinho? Não, tia, eu estava com o Catatal. Catatal? Mas quem é o Catatal? É o meu cachorrinho. Ele é que está tomando conta de mim e da minha casa. Todos conheciam o abandono em que o garoto vivia e a solidão que o acompanhava. Assim não foi surpresa para ninguém o menino estar em companhia do Catatal. Renato foi recolhido, como sempre, sob os olhares piedosos e a ternura daqueles que tinham aprendido a amá-lo, ficando nas dependências da creche até bem tarde, sem que qualquer pessoa de sua família fosse procurar por ele ou, pelo menos, saber onde e como estava. Assim, quantas crianças, pelos caminhos da vida contam apenas com a companhia de um Catatal, sem amor, sem atenção, sem carinho. Crescem na marginalidade, na delinquência, com total falta de oportunidades. Depois, quando adultos, desajustados, ameaçam a paz social, momento em que a sociedade omissa grita pedindo punições severas, sem lhes ter ofertado qualquer chance para dignidade. E em nossos lares? Estamos presentes na vida dos nossos filhos ou também estamos confiando a prole aos Catataus, em forma de televisão, videogame, tabletes, internet, babás e outros? Pensemos nisso. 21. O que estamos fazendo com as lições de Jesus? Quem quer ser o primeiro, que seja o último de todos e o servidor de todos. Jesus, Mateus 9:35. Tem muita importância o destaque que fazemos das profundas lições de Jesus e muito valor os estudos e as reflexões que realizamos sobre elas, mas imprescindível se torna que as coloquemos em prática em nosso cotidiano, se realmente temos interesse na construção de uma sociedade mais justa, fraterna e humana. Com frequência, louvamos a cura que o Cristo fez ao cego de Jericó, devolvendo-lhe a visão, atendendo ao doloroso apelo daquele necessitado. Obviamente, não conseguiremos fazer um cego voltar a enxergar, mas não estamos impedidos de conseguir colher para aliviar, pelos menos um pouco, os problemas visuais dos irmãos que seguem doentes dos olhos. Com entusiasmo, aplaudimos o feito do Cristo ao devolver os movimentos físicos ao paralítico de Cafarnaum, mas nem sempre estamos dispostos a socorrer os deficientes físicos carentes que necessitam de amparo e recursos técnicos. Com euforia, elogiamos a multiplicação de pães e peixes, quando o Mestre saciou a fome de enorme multidão, mas nem sempre temos vontade e disposição para oferecer uma cesta básica de alimento a uma mãe desesperada, que sofre ao ver a panela vazia e os filhinhos a implorar-lhe por comida. Com emoção, nos sensibilizamos diante da beleza do Sermão da Montanha. No entanto, temos imensas dificuldades em visitar um lar que a tragédia abateu, conduzindo algumas palavras de consolo e proporcionando momentos de fraternidade e alívio. Com admiração, discursamos sobre a postura de Jesus em relação à mulher adúltera, mas em inúmeras oportunidades nos faltam a coragem e humildade para perdoar aqueles que, porventura, nos ofenderam, ou para pedir perdão a quem ofendemos.
Com reverência, estudamos o encontro do Cristo com Zaqueu, mas apresentamos dificuldades em dispor dos nossos recursos financeiros, ou diminuir um pouco o nosso conforto para aliviar o padecimento e as aflições dos irmãos que seguem pela vida em situação de penúria. Com profundo respeito, meditamos sobre a recuperação de Lázaro, sob os influxos das mãos de Jesus. No entanto, nem sempre estamos dispostos a socorrer, com médicos e remédios, os doentes pobres e solitários que sofrem sob os nossos olhares. Com exaltação, discorremos sobre o momento em que o Mestre aplacou a tempestade que ameaçava o barco em que viajava com os discípulos, mas, em oportunidades várias, vacilamos em aplacar a ira ou ódio obrigado em muitos corações revoltados em desequilíbrio. Com indignação, refletimos sobre o diálogo de Jesus com Nicodemos, quando esse doutor da lei, temendo pela sua reputação, preferiu encontrar o Mestre na calada da noite. No entanto, com frequência, por timidez ou má vontade, não nos dispomos a trabalhar por uma boa causa que contrária o interesse da maioria. Com sensibilidade, vislumbramos a calma e a serenidade de Jesus diante da sua crucificação, mas, de nossa parte, é comum o nosso desespero e desequilíbrio diante de situações adversas e complicadas que nos exigem um pouco mais de fé e maturidade espiritual. Com fervor, falamos da entrada triunfal do Cristo em Jerusalém, quando grande multidão seguiu, mas, em infindáveis situações, deixamos de triunfar diante dos nossos compromissos em favor dos menos favorecidos, devido à chuva, ao frio e os pequenos incômodos físicos totalmente superáveis com boa vontade e determinação. Incontestavelmente, precisamos estudar, comentar, admirar e aplaudir as inquestionáveis lições de Jesus Cristo, mas, muito mais que isso, com urgência, devemos colocá-las em prática se temos a intenção de progredir espiritualmente e de contribuir para a edificação de um mundo melhor. Reflitamos. 22. Discípulos de Jesus. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Jesus, João 13:35. Toda criatura humana, em sã consciência e plena lucidez de seu raciocínio, desejará viver em paz e não medirá esforços para alcançar a felicidade possível aqui na Terra. E, no contexto dessa caminhada, somente teremos chances reais de lograr o êxito esperado se trilharmos pelos caminhos seguros que as imprescindíveis lições de Jesus apontam. Qualquer outra direção, por certo, indicará o porto do fracasso, que trará consigo a enxurrada de decepções, dores e sofrimentos. Obviamente, isso não se caracteriza novidade alguma, pois que a humanidade dos dias atuais tem vivenciado essa infeliz realidade. Ensinou o Cristo, há mais de 2000 anos, que somente o amor entre os homens poderá criar a sociedade dos nossos sonhos e ideais, quando pronunciou, amai-vos uns aos outros Jesus, João 15:12. No entanto, por descaso ou mesmo por absoluta imaturidade, ainda preferimos deliberar nossas ações, atitudes e comportamentos tomando como base o egoísmo e o orgulho, essas chagas terríveis que propiciam o aparecimento de tantas outras inferioridades. Disse ainda que, quando fazemos algum bem a qualquer pequenino, é ele mesmo que estamos beneficiando, numa inequívoca ilustração de que devemos amparar aqueles que seguem pela vida ombreando seus dias conosco. O pequenino, a que se refere o Mestre, pode ser a criança necessitada, o jovem desorientado, a mãe desesperada, o pai desempregado, o idoso deslocado da família, o doente sem recursos ou qualquer irmão que esteja experimentando dificuldades de qualquer ordem. Na atualidade, diante de tantas informações e esclarecimentos, não temos mais dúvidas de que realmente os discípulos de Jesus só se identificarão pelas marcas do amor que uns oferecem aos outros. E essa marca vem representada pela solidariedade, compreensão e tolerância no âmbito do relacionamento humano. A felicidade e a paz que almejamos somente as encontraremos quando plantarmos tais posturas nos corações daqueles que nos cercam. Em realidade, ninguém consegue ser feliz sozinho. Assim, buscando garantir a serenidade das nossas consciências, na certeza de que estamos no caminho indicado pelo Cristo, observemos ao redor e não percamos uma única oportunidade de exercitar o bem, dentro das nossas possibilidades e no limite das nossas forças.
Se cada ação por nós praticada trará o reflexo do seu teor, tudo o que realizarmos em favor do bem dos outros, sem dúvida alguma, de regresso, carregará o bem a nós mesmos. Então, não será difícil concluir que o mal, em hipótese alguma, redundará em qualquer proveito para as nossas vidas. Inteligente e sensato será todo aquele que desenvolver esforços para não fazer mal algum. Sabendo disso, sejamos reais e conscientes discípulos de Jesus, aplicando cotidianamente o preceito amai-vos uns aos outros, e, com absoluta convicção, estaremos assegurando a nossa caminhada no contexto de um roteiro de vida sustentado pela lógica, razão e equilíbrio. Jesus Cristo é, incontestavelmente, o sol das nossas vidas. Viver distante dele é o mesmo que mergulhar, descuidadamente, nas sombras tormentosas do sofrimento. E só conseguiremos caminhar com Jesus, como seus verdadeiros discípulos, se elegermos o bem do próximo como razão e objetivo das nossas vidas. Reflitamos. 23. Use as suas mãos. Todos somos suscetíveis de realizar muito, na esfera de trabalho em que nos encontramos. Emmanuel, no livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco C. Xavier, item 4. Use as suas mãos e distribua carinho por onde passar, pois em muitas oportunidades ficamos a rogar por um gesto de atenção dos outros. Use as suas mãos e escreva mensagens de paz, alento e otimismo, uma vez que, no momento, nossas vidas seguem as valiosas orientações e experiências que outros grafaram. Use as suas mãos para ofertar, com desprendimento, um prato de comida ao irmão faminto, pois de nossa parte nunca sabemos em qual momento teremos a necessidade de receber alimento alheio para nossa nutrição. Use as suas mãos para, com amor, confeccionar agasalhos, visando atender aqueles que caminham em dificuldades materiais, uma vez que ninguém está totalmente seguro de que nunca se encontrará em semelhante condição. Use as suas mãos para indicar, com determinação, a direção do ânimo e da alegria a tantas criaturas desanimadas e abatidas que vivem na indiferença e no desespero, à beira do abismo da derrocada moral. Use as suas mãos para acolher, no colo, as crianças sem afeto que em grande número se abrigam em internatos, creches e berçários, muitas vezes vitimadas pela orfandade, sorvendo a taça amarga do abandono e da solidão. Use as suas mãos para abençoar e suportar o familiar querido que, no âmbito do desequilíbrio, lhe causa grandes preocupações e aborrecimentos, objetivando ofertar-lhe o suporte da paz que possibilitará sua reorganização. Use as suas mãos para socorrer os idosos que desbravaram os nossos caminhos e nos legaram tantas conquistas, pois no porvir também estaremos vestindo a roupagem da velhice e teremos necessidade da compreensão dos jovens. Use as suas mãos para conter a ira do companheiro agressivo e desequilibrado que, descuidado do que faz, promove a intriga e a discórdia, procurando despertá-lo para o que é nobre, belo e sublime. Use as suas mãos para difundir os valiosos e indispensáveis ensinamentos de Jesus, uma vez que a humanidade agoniza, no momento, pela ausência de prática dos princípios evangélicos que a fazem luz em nossas estradas. Use as suas mãos para construir, sem demora, a felicidade, a paz e a alegria dos outros, e Deus, em sua infinita bondade, usará as suas mãos fraternas e generosas para abençoar a sua vida e também fazê-lo feliz. 24. Falso testemunho. Não prestareis falso testemunho contra vosso próximo. Sétimo mandamento ditado a Moisés, no Monte Sinai. Na face do planeta, o homem é o único animal racional, sendo também a única espécie que mantém comunicação articulada, isto é, por intermédio da fala. No entanto, esse recurso que aproxima criaturas integra comunidades e une nações. Quando utilizado de forma equivocada e inoportuna, gera desentendimentos, distanciamentos e tragédias no seio da humanidade. Conhecendo pormenorizadamente o valor da comunicação e os seus deletérios perigos, a providência divina, por intermédio de Moisés, grafou, como um dos 10 mandamentos, a lição: não prestareis falso testemunho contra vosso próximo, como séria advertência às criaturas humanas. Estagiando ainda em faixas inferiores, o homem, na terra, pouca atenção tem dado ao precioso ensinamento em pauta,
Haja vista que é possível se identificar nos diálogos muito mais palavreado vazio e conversas banais do que comunicação de ciência nobre e sublime. E ante a invigilância e desatenção verbal caminha a humanidade pelos trilhos da intriga, da maledicência e da fofoca, evidenciando com muita profundidade que ainda estamos muito apegados ao cultivo dos falsos testemunhos condenáveis pela observação divina. Perde tempo o ser humano com palavras agressivas, difundindo seu desequilíbrio e ferindo pessoas, quando poderia usar o mesmo recurso para distribuir a paz e a concórdia. Gasta oportunidades a criatura, comentando assuntos vagos e inúteis, graçando a leviandade e perpetuando a inércia, quando poderia dirigir a mesma força para difundir o trabalho, o amor e a fraternidade. Despende preciosas chances o homem, divagando sobre o que os outros deveriam fazer, apontando falhas e relacionando defeitos, mas não utiliza a mesma disposição para se lançar ao labor de fazer melhor o que entende estar mal feito, e nem de ser superior àqueles que condena. Dispõe a pessoa de múltiplas possibilidades de expressar o carinho, a ternura e a compreensão, mas prefere ainda dar guarida ao desejo de vergastar o próximo com o chicote do verbo maldoso, destilando fel pelas palavras. A comunicação apresentada nos moldes dos ensinamentos divinos canta o amor, divulga a alegria, expressa a felicidade, difunde a fraternidade, exalta o bem e graça à união, criando recursos e mecanismos para que a humanidade encontre a paz. Já aquela que se insere no falso testemunho cuida de manter o ódio, a animosidade, o rancor, a vingança, o crime, a desunião e o negativismo, segurando os homens no clima da dor e do sofrimento. A linguagem articulada que as sábias leis de Deus nos doaram por misericórdia do Criador deve ser, portanto, objeto de zelo e acuidade, para que realmente atinja seu objetivo, qual seja o de promover o entendimento no âmago dos povos. Observemos, então, o mandamento que nos adverte para os perigos do falso testemunho. 25. Perdendo tempo. Todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Paulo, Coríntios, 16-14. Uma vez que o ser humano, em todos os quadrantes do universo, insistentemente busca pela paz e pela felicidade, haveremos de concluir, sem muitas delongas, que a meta prioritária de todo movimento social deve, incontestavelmente, ser o bem-estar do próprio homem. Dessa forma, já observamos quantas dores existem no mundo precisando de socorro. Quantos irmãos caídos à procura de mão amiga. Quantas crianças sem lar à busca de um olhar de piedade. Quantas mães sem ter o que oferecer aos filhos famintos. Quantos irmãos angustiados esperando pela nossa boa vontade em ouvi-los. Quanto serviço a ser feito em favor de criaturas desequilibradas. Quantas lágrimas a serem secadas. Quanta ignorância a ser espantada com a flor da verdade e da cultura. Quantas trevas precisando ser espantadas pela luz do amor. Quantos amigos perambulando pelas trilhas da indiferença, carecendo de estradas seguras. Quantos familiares praticamente abandonados no lar, necessitando do nosso tempo e atenção. Quantos colegas de serviço vivendo dramas intrincados a pedirem pelo nosso apoio e direção. Quanta fome a ser mitigada. Quantos agasalhos a serem distribuídos à camada populacional carente. Quanta exemplificação cristã a ser apresentada para que os irmãos do caminho possam aprender os rumos do Cristo. Quantas mensagens de paz precisando de divulgação no meio dos desesperados. Quantos gritos de dor morrendo abafados em corações silenciosos. É, mesmo ante esse quadro tão triste que a humanidade apresenta, onde cada um de nós, por caridade, deve utilizar os recursos disponíveis para pelo menos tentar melhorá-lo, ainda conseguimos perder tempo vivendo na preguiça. Fazendo comentários maldosos sobre a vida alheia. Julgando causas e coisas que na verdade não conhecemos. Cruzando os braços na indiferença. Dormindo mais de 6 horas por noite. Passando fins de semana totalmente ociosos. Criticando atitudes e procedimentos dos companheiros e amigos. Agredindo verbal ou fisicamente nossos familiares. Esparramando a discórdia, a intriga e a violência. Cultivando viciações tabagistas, alcoólicas e se dando ao descuido do uso de drogas ainda mais nocivas. Relacionando acontecimentos e fatos menos dignos em nossa conversa. Promovendo sucessivas reuniões, onde muito se fala e pouco se faz.
denegrindo a imagem de governantes sem apresentar soluções para os intrincados problemas sociais. Constatando essa nossa conduta, devemos parar, refletir e redirecionar nossas vidas, pois que em realidade não estamos ajudando a resolver os problemas que assombram o mundo, mas sim sendo verdadeiros problemas para o mundo, onde se verifica que o Evangelho de Jesus continua nos livros, mas muito, muito distante dos nossos corações e longe, muito longe de nossa vivência prática. É uma pena. 26. A distinção entre o bem e o mal. Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus e o mal é tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar à lei de Deus, fazer o mal é infringir essa lei. Questão 630, de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. O mal na Terra ainda é uma realidade de fácil constatação e que gera, nos corações humanos, montanhas de dores e terríveis sofrimentos. O homem sabe, tendo plena consciência de que o mal é a fonte abundante do seu desconforto, aflição e tortura, no entanto, ainda se sente pouco motivado ou disposto a combatê-lo, preferindo seguir a trilha da sua vida pelas vielas sombrias e indiferentes do descaso. Sabe que sofre, que suas atitudes impensadas e infelizes lhe causarão ainda mais problemas, mas não encontra forças para romper esse círculo vicioso de errar e sofrer as nefastas consequências. Ninguém em sã consciência e plena lucidez de raciocínio poderá afirmar que desconhece o caminho de uma vida pautada no bem. As lições imorredoras do Evangelho de Jesus, com abundância, há mais de 2000 anos campeiam à solta por todos os quadrantes do mundo, informando que somente o bem tem o poder de felicitar o homem. Uma simples observação poderá identificá-las com clareza. Obviamente, faltam à criatura humana o desejo e o interesse em segui-las. Isso, definitivamente, exige esforço, coragem e muita renúncia, o que tem desmotivado muita gente a repensar os caminhos que segue e as atitudes que vem tomando, preferindo tocar a vida como vem fazendo, mesmo diante da colheita inoportuna de tantos reveses. Identifica-se, então, ante o quadro social que deparamos atualmente, uma sensível imaturidade espiritual das criaturas, que sabem que não estão bem, que a forma de vida do momento não tem proporcionado a paz e a felicidade que todos querem, mas sem a vontade férrea para as necessárias e imprescindíveis mudanças. Ainda temos imensas dificuldades em perceber que o oásis de serenidade que tanto sonhamos somente será possível quando todos estiverem pacificados e tranquilos. Não basta que algumas pessoas estejam felizes, será preciso que a humanidade inteira esteja feliz, pois que a insegurança e o desconforto de alguns, por certo, ameaçarão a estabilidade de todos. Assim, em nossas atitudes, comportamentos e decisões, precisamos pensar também nos outros, no nosso próximo, pois que ele é membro integrante da cadeia social a que pertencemos. O nosso bem-estar nascerá, obviamente, do bem-estar de todos. Portanto, somente o bem, vivido em toda a sua intensidade, terá a força necessária visando contribuir para a formação de um mundo melhor, mais fraterno, solidário e humano. Passemos a ver o nosso próximo como alguém que, como nós, também deseja e aspira pela paz e façamos todo o possível para que ele alcance seus objetivos. Por consequência, os nossos objetivos serão alcançados também. Cultivando o mal esparramaremos sofrimentos, conflitos e angústias ao nosso derredor, e, pela mesma lei, a de causa e efeito, tais sentimentos se voltarão contra nós mesmos. Assim, até por uma questão de inteligência e maturidade, vivamos no bem, pois que dessa forma estaremos construindo o mundo que sonhamos. Distinguir o bem do mal é a tarefa simples e fácil. Façamos ao nosso próximo tudo aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. Se algo não é bom para nós, por certo também não será para o nosso irmão. A criatura sensata e lúcida não cogitará fazer o mal. Reflitamos. 27. É preciso compreender e praticar Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Jesus, Mateus 11:28. Segue Jesus conclamando, isso há mais de 2000 anos,
Vinde a mim vós que sofreis e eu vos aliviarei. Mateus, capítulo 11, v. 28, 29 e 30. No entanto, ainda descuidada a humanidade prefere ouvir seus próprios apelos e trilhar seus passos pelas sombrias vielas do egoísmo e do orgulho, entendendo que tem a receita da felicidade, procurando pelos prazeres e realizações no mundo, enquanto Cristo, em outro momento de rara beleza e oportunidade, nos informou que lhe venceu o mundo. Jesus, João 16:33, portanto, não no mundo. E as dores, decepções, angústias e incertezas, ao longo do tempo, têm sido as nossas companheiras e ao mesmo tempo nossos algozes, refletindo em nós mesmos as ações que praticamos e que ainda estão bem distantes da necessária prática do Evangelho do Cristo. Esclarecimentos e avisos edificantes não nos têm faltado, pois que vivemos um momento, na vida social, que identificamos com imensa facilidade a quantidade enorme de valiosas e oportunas informações. Alegar ignorância, nessa altura dos acontecimentos, seria até dar provas de descaso e insensatez. Queremos ser felizes, desejamos a paz. Mas o que temos feito de real e concreto para a conquista de tais benesses? Jesus sentenciou: amai-vos uns aos outros. Jesus, João 15:12. Mas nossas atitudes demonstram o contrário, uma vez que pouco esforço fazemos para renunciar a algo em favor do nosso irmão. Pediu que perdoássemos até 7 vezes 7 vezes, Jesus, Mateus 18:21-22. No entanto, com grande facilidade ostentamos o ódio, a maledicência e a raiva em nosso âmago, como a cultivar uma represa estagnada e pestilenta irradiando contaminações e odores fétidos. Ensinou que os sãos não precisam de médicos. Jesus, Mateus 9:9. Mas ainda não nos interessamos por desenvolver a sensibilidade de observar no próximo um vasto campo de trabalho e ações de caridade. Mostrou aos seus discípulos que quem quer ser o primeiro deve ser o último e o servidor de todos. Jesus, Marcos 9:13. No entanto, é muito comum em nosso meio o desejo imenso de sermos os primeiros, os destacados, usando para tanto qualquer método ou comportamento visando alcançar a posição de brilho no mundo, mesmo que para isso tenhamos que ferir aqueles que, possivelmente, tentem empanar as nossas pretensões. Falou da necessidade de sermos humildes, quando proferiu que aquele que se exaltar será rebaixado. Jesus, Mateus 23:12, condenando, obviamente, o orgulho e o egoísmo, essas deletérias e terríveis chagas que tantos males e prejuízos oferecem à humanidade. Mas temos imensas dificuldades de viver tal recomendação. Sugeriu a receita da paz ao ensinar: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Jesus, Mateus 5:43, mas a humanidade tem ignorado tal preceito, cultivando ainda a animosidade, a violência e a intolerância, bases nocivas que têm esparramado a guerra, a discórdia e o sofrimento no contexto social. Esclareceu sobre a importância da fé quando disse: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Jesus, Mateus 5:8. Mas, desejando conquistas imediatas, o homem se sente tremendamente infeliz e descrente quando seus anseios e desejos não se realizam rapidamente. Assim, distantes das imprescindíveis lições do Evangelho de Jesus, tanto do conhecimento profundo sobre elas quanto da sua prática, trilhamos nossa vida na desobediência e no descaso, colhendo safra dolorida das nossas plantações descuidadas. Reflitamos. 28. Observemos o sofrimento ao nosso redor e servamos. Quando conseguires superar as tuas aflições para criares a alegria dos outros, a felicidade alheia te buscará, onde estiveres, a fim de improvisar a tua aventura. Emmanuel, no livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, item 73. Vivemos num mundo de expiações e provas, onde o bem ainda é menor que o mal, por isso observamos, com frequência, ao nosso redor, essa gama imensa de sofrimentos e dores a enegrecer e ferir o coração humano. Obviamente, no contexto sábio das leis de Deus, o progresso moral se dará e as criaturas, aos poucos, mediante seus próprios esforços, amparadas pela providência divina, deixarão esse vale de lágrimas visando alcançar as zonas superiores da vida. No entanto, enquanto tal momento não chega,
imprescindível que observemos as angústias e as aflições que pontilham no meio social em que vivemos e, de alguma forma, diante das nossas possibilidades, ofereçamos a nossa cota de auxílio e cooperação, no intento de amenizar os padecimentos que torturam nossos irmãos de jornada terrena. Paremos por alguns instantes para ouvir o lamento doloroso de crianças implorando por um prato de alimento que possa calar os gritos do estômago vazio, e cooperemos na solução do problema. Identifiquemos jovens que seguem pelos caminhos tortuosos da vida, sem as referências básicas da dignidade familiar, e contribuamos, como pudermos, buscando apontar-lhes direções seguras e promissoras. Vislumbremos famílias em conflitos, cujos lares permanecem no clima inseguro das agressões e desrespeito, e ajudemos na implantação da paz e da serenidade, formando a base sólida da prosperidade moral. Doentes existem, acamados, sem recursos financeiros, portadores de grandes padecimentos físicos, aguardando mãos amigas que possam aliviar-lhes as torturas, mesmo que seja um pouco. Com sensibilidade e compaixão, poderemos oferecer a nossa cota de amor visando minorar-lhes o sofrimento. Idosos desprovidos de família ou abandonados pela parentela desfilam diante dos nossos olhos, criando um quadro social comovente e triste, desafiando nossas iniciativas em encontrar um jeito de acalmar seus corações desesperançados. Façamos algo por eles. Pais desempregados clamam por ocupações dignas que lhes possibilitem ganhar o sustento da família com o suor de seus esforços. Movimentemos nossa boa vontade e os ajudemos a encontrar postos de trabalho. Como podemos observar, sem muitos esforços, o contexto social que nos cerca ainda é uma intrincada rede de problemas e aflições, gerador de instabilidade emocional e de insegurança de toda a ordem, onde, de um jeito ou de outro, todos sofremos. Assim, é indispensável compreender que não basta estarmos bem fisicamente, equilibrados financeiramente, ajustados emocionalmente, com exclusividade, pois, se nossos irmãos assim também não estiverem, a paz que almejamos e a felicidade que tanto queremos ainda serão apenas sonhos e desejos e não realidade. Ninguém conseguirá ter serenidade sozinho, pois que somos seres gregários, e, no isolamento absoluto, é impossível de se viver. As leis de Deus sendo de compensação, obviamente, cada um receberá de acordo com as suas obras. Portanto, se já nos interessamos por uma vida mais digna, para obtê-la, temos total necessidade de também dignificar a vida alheia. Dessa forma, conseguiremos neutralizar os nossos sofrimentos à medida que amenizamos os sofrimentos dos nossos irmãos. Pensemos nisso. 29. A opção de Mariana. Não julgueis para não serdes julgados. Jesus, Mateus, capítulo 7, v.1. Mariana, na época, contava com apenas 11 anos de idade. Olhar faceiro e rosto jovial. Na expressão fisionômica, a transparência de carência afetiva. Vez por outra beirava a porta da creche erguida nas imediações de sua casa, para solicitar algum tipo de socorro, ora para si mesma, ora para a mãe, pois viviam em extrema penúria material, sob o despotismo do padrasto desocupado e afeito a comportamentos menos dignos. Com o passar do tempo foi ganhando a simpatia da direção da instituição socorrista, que viu a possibilidade de ampliar o leque de ação em favor daquela adolescente, apontando-lhe um norte, um caminho seguro ou, pelo menos, abrindo-lhe novas perspectivas. Foi, então, convidada a ajudar no cuidado com as crianças que, em regime de semi-internato, viviam nas dependências daquela entidade assistencial, enquanto os pais trabalhavam. Como condição, foi exigido de Mariana que imediatamente fizesse matrícula na escola próxima, pois que havia abandonado os estudos. E, nas horas que estava livre das obrigações escolares, permaneceria na instituição, ganhando para isso o material escolar, uniforme, uma cesta básica de alimentos e algum recurso financeiro, além da assistência educativa e reforço que pudesse ter necessidade quando no cumprimento de seus deveres de escola. 2 anos transcorreram sem novidades e a menina, se tornando moça, cada vez mais era envolvida pelo carinho e atenção da direção da creche. Querida por todos, era assistida com sentimento filial. Num determinado dia a jovem não compareceu ao trabalho e a notícia explodiu como uma bomba.
Mariana saiu de casa e foi morar com um homem. Indagações e indignações. Mas como isso aconteceu? Por quê? Depois de tudo que fizemos a ela, assim ela retribui? Teria sido forçada a tal decisão? Que loucura! Por que não conversou conosco colocando suas dúvidas? Tão criança e já rumando por veredas incertas? Ninguém queria acreditar no que acontecia. Mas era a pura realidade. Mariana, agora com 13 anos, num gesto inesperado, abandonou tudo e rumou com um jovem, por caminhos indefinidos. Pior ainda, uma semana depois, totalmente desequilibrada, desentendeu-se com o companheiro e passou a morar com outro e as coisas foram se complicando. Na creche, onde ela trabalhava, continuava a indignação, como isso pôde acontecer depois de tantos conselhos, orientações, informações. E os julgamentos partiam, muitos deles acusando a jovem de leviandade, irresponsabilidade, ingratidão. Mas o que levaria, realmente, uma jovem tão bem assistida a agir assim? Dias depois, Mariana, humilhada e cabisbaixa, retornava à porta da instituição. Indagada pela direção sobre a sua inesperada decisão, limitou-se apenas a dizer: eu tinha pela minha frente dois caminhos, ou eu me entregava ao padrasto que vinha me assediando violentamente, tendo por inúmeras vezes tentado me estuprar, sem no entanto conseguir, ou eu saía de casa. Mas para onde ir se ele me ameaçava seguir aonde eu tentasse, impedindo, com violência, que minha mãe fizesse qualquer tentativa de me proteger? E para abandonar o lar, somente seria possível na companhia de um homem que pudesse enfrentá-lo caso ele me seguisse. Entre ser estuprada por ele e a fuga do lar, preferi fugir de casa, pois talvez tivesse melhor sorte. Bem que Jesus disse que não julgássemos ninguém, pois atrás dos dramas das pessoas, quantas coisas podem estar acontecendo sem que saibamos. 30. Cristianismo é sinônimo de trabalho. Se te afeiçoaste ao Evangelho, não te situes por fora do serviço cristão. Emmanuel, no livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco C. Xavier. Jesus, após ofertar ao mundo as suas maravilhosas lições que ao longo dos séculos vêm norteando o caminho dos homens, se viu cerceado por imensa multidão de seguidores que, ávidos, desejavam absorver os ensinamentos. Ainda hoje são muitos os que continuam à procura do Cristo sem lograr encontrá-lo, já que se encontram rumando por direções equivocadas. Ah, sim, quem o admire, mas, ficando somente na contemplação, não se dispõe a descruzar os braços, no trabalho, objetivando fazer o progresso da humanidade. Existem outros que permanecem em constantes orações, suplicando pelo amor de Jesus, mas, também anestesiados pela preguiça e recostados na inércia, seguem os dias sem produção alguma que possa favorecer a recompensa que buscam. Também encontramos quem confia plenamente nas promessas do Mestre, mas ainda não se decidiu em movimentar ações e recursos que possam assegurar-lhe o recebimento dos dotes celestes, uma vez que as leis de Deus não atuam por privilégios, mas por merecimento. Outros, ocupando tribunais, púlpitos e altares, defendem com veemência e dedicação as inquestionáveis lições evangélicas, mas tudo isso é pouco para quem aspira à total espiritualização, uma vez que, além do falar, é sumamente interessante e necessário fazer. Entre a multidão faminta de paz e crescimento interior, encontramos os que acreditam em Jesus, tendo certeza de que o divino amigo realmente seja a expressão do amor e da felicidade. No entanto, gastam o tempo numa espera improdutiva, vazia, ostentando mãos desocupadas. Podemos ainda deparar com pessoas que não se cansam de louvar o Salvador, mas também estas, vivendo de contemplação e agradecimentos, caminham indiferentes para a verdadeira aquisição dos valores de nobreza, pois passam pela vida sem labor. Assim, amigos, cada um de nós, à nossa maneira, vamos seguindo, vivendo e passando pelas oportunidades sem nos atermos às reais necessidades de ofertar a nossa cota de trabalho e participação para o engrandecimento e progresso dos homens. É muito lógico que devemos confiar, defender e louvar Jesus, mas em nenhum instante podemos olvidar da premente necessidade de trabalhar para a implantação do reino de Deus na terra. Mãos vazias, mentes desocupadas, tempo perdido,
oportunidades desperdiçadas formam o rol das chances que vão passando sem que retiremos proveito. A vida de Cristo foi um hino de trabalho, de obras e de realizações. Façamos o mesmo, ao invés de simplesmente permanecer em adoração e louvor a Ele, que, muito mais do que palavras e sentimentos, deseja nossa ação em favor do próximo naquilo que o nosso próximo precisar. O verdadeiro